Então eu vou começar a aula de hoje. A aula é bem simples hoje, tá? A aula de amanhã também é bem facinho, bem tranquila. A aula de amanhã não vai precisar de apoio, né? A aula de hoje é legal um apoio. Eu vou mandar para vocês um apoio porque eu achei interessante ter esse apoio. A Paz, boa noite, Willam. Então eu vou mandar esse apoio para essa aula de hoje, mas amanhã não vai ter esse apoio, tá bom? Então eu vou explicar agora para vocês como é que os coatitas pegavam as coisas do tabernáculo para andar, né, no deserto. A gente lembra que a nuvem saía do Santo dos Santos e isso era um sinal que eles tinham que se movimentar, eles tinham que sair dali, né? Quando isso acontecia, então eles tinham que desmanchar ali, né? Eles tinham que, me faltou a palavra agora, eles tinham que tirar todo o tabernáculo, desmontar, agora veio a palavra. Eles tinham que desmontar o tabernáculo, né? Mas não eram eles, quem desmontava eram os sacerdotes, né? Eles não podiam entrar lá no tabernáculo e ver as coisas santas. Então a gente vai entender isso agora, né? Eles não podiam ver diretamente as coisas sagradas. Eles viam um pano que cobria a coisa sagrada, mas eles não viam a coisa sagrada. Igual os coatitas levariam o candelabro, levavam a arca, levavam o altar de bronze, levavam o altar de ouro, só que eles não podiam ficar vendo. Era tudo coberto com vários panos, a gente vai entender isso hoje. A Paz, boa noite, Rose. Eram cobertos com vários panos. E eu fiz esse trabalhinho para falar isso, para explicar isso depois para vocês. Aí no final da aula eu vou mostrar para vocês e vou mandar, tá bom? Eu fiz um resumão aqui explicando como que era a cobertura de cada coisa no santuário. Então a gente vai falar sobre o capítulo 4 agora, amém? É uma passagem simples, não é difícil, é sobre o embrulho das coisas santas. A gente vai falar dessa forma para ficar fácil, tá? Eu costumo usar uma linguagem bem fácil nas aulas, então é dessa forma, é o embrulho das coisas santas. A gente lembra que quem é que leva as coisas sagradas? A gente estudou isso na aula de ontem, né? As coisas sagradas, quem leva são os coatitas, né? A gente tinha falado isso na aula de ontem. Os gersonitas levam todas as cortinas, né? A gente lembra que todas as cortinas ficam durante as andanças, né? As cortinas, o véu, não, a cobertura ali, né? As 4 coberturas, as 4 cobertas do tabernáculo, as cortinas do átrio e do tabernáculo e as cordas pertencentes às cortinas, a gente lembra que era obrigação dos gersonitas, né? Os meraritas levavam as tábuas, né? Estacas, tábuas, né? Aqueles paus, tudo que tinha ali, né? De estrutura era levado pelos meraritas. E o que os coatitas levavam? A gente vai ver no capítulo 8 muito legal, algo muito interessante, que vai falar, a gente vai ver mais para frente o impacto que isso tem quando a gente estudar Davi. Porque Davi vai levar a arca em bois, né? Bois vão estar levando a arca. E a gente vai ver que isso era proibido. Na Bíblia diz isso. A gente vai estudar isso em Números capítulo 8. E fala sobre isso, sobre a obrigação dos coatitas. Que a obrigação deles era levar a arca e todas as coisas sagradas no ombro. Eles não poderiam levar em cima de bois. Então já havia uma previsão clara sobre isso aqui, né? E a gente vai... É bom a gente estudar isso porque a gente entende o que está acontecendo ali em Davi, né? Quando a gente percebe o que está acontecendo ali em Davi, a gente vai ver, né? Porque um levita vai tocar ali a arca e vai morrer. Então a gente vai compreendendo tudo isso conforme a gente vai... Caiu aqui, só um instante, caiu aqui o Meet. Então a gente lembra, né? Deixa eu até voltar aqui onde eu tinha parado. A gente lembra então que os meraritas, né, eles cuidavam das tábuas, das partes ali de estrutura do tabernáculo. E o que ficava para os coatitas, né? Os coatitas ficavam responsáveis pelas coisas sagradas. Então os coatitas, eles tinham que levar... eu vou pedir para o Willam só colocar no mudo por causa da interferência. Aí no final da aula, todo mundo pode abrir o microfone para tirar dúvida, tá bom? É só porque dá interferência na hora da aula, tá? É só apertar o microfoninho que fica lá embaixo, tá bom? Obrigada, amém. Então, os coatitas, eles levavam o quê? A arca, levavam o candelabro, eles levavam todas essas coisas sagradas. E como eram coisas sagradas, eles não eram consagrados, não eram ungidos, eles não podiam tocar na coisa sagrada. Só quem podia tocar na coisa sagrada eram os sacerdotes, né? Então, como que eles vão conduzir isso se eles não podem tocar? Vai ser por meio de panos. Isso vai passar por várias coberturas, né? Vai fazer um embrulho. Vai pegar um pano e fazer o embrulho da arca, pegar outro pano, fazer outro embrulho da arca. Vão embrulhar várias vezes essas coisas sagradas, para que eles não vejam e nem toquem. Porque se eles tocassem, eles morreriam. Porque a única pessoa que podia tocar naquilo eram os consagrados e ungidos, que eram os sacerdotes.
Então, eles não podiam tocar diretamente na arca. A gente vai falar sobre isso agora, tá bom? Então diz assim, versículo 1 do livro de Números, capítulo 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. A gente lembra que um censo já havia sido levantado na aula passada, né? De um mês para cima dos levitas, porque os levitas agora foram separados como primogênitos, né? Mas ali era um censo de separação, um censo de consagração, que os levitas substituiriam os primogênitos. Agora a gente vai ver um censo para trabalhar. Não é qualquer idade que você ia trabalhar no tabernáculo. A gente vai ver que era só até os 50 anos de idade. Passou de 50 anos de idade, ele não tinha mais aquela... ele podia auxiliar no tabernáculo, mas ele não tinha o dever mais de trabalhar no tabernáculo, né? Então havia esse cuidado, ele estava mexendo com as coisas santas, né? E pequeno demais também não ia, né? Então um menor de 25 anos também não iria trabalhar ali, porque uma criança mexendo podia derrubar alguma coisa sagrada ali. Imagina, derrubar uma oferta pacífica, derrubar alguma coisa ali no chão, algo que vai oferecer no altar ali de Deus e vir com areia, né? Então tinha que ter umidade ali, que a pessoa já tivesse um determinado senso para fazer essas coisas, né? E também para carregar, quando fosse fazer essas peregrinações, eles iam ter que carregar as coisas de Deus, né? No ombro, principalmente os coatitas. Eles iam ter que carregar ali no ombro. Então imagina, estão carregando a arca, é muito fraquinho, cai. É uma criança ali, ser descuidada, né? Então tinha umidade ali que Deus vai delimitar para que eles trabalhassem, né, ao que eles foram chamados. Fora da cidade, eles poderiam ali, né, ajudar, auxiliar, mas eles não tinham a função em si, né, por causa da responsabilidade do que eles estavam fazendo. Então aqui Deus vai pedir um novo censo para isso, para ver quem é que vai trabalhar no tabernáculo, dentro da idade que Deus vai delimitar, quem é que vai trabalhar ali no tabernáculo, levando as coisas nas peregrinações e auxiliando ali os sacerdotes. Então no versículo 3 diz: da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. No capítulo 8, 7 ou 8 de Números, eu não lembro agora, eu acho que é 8, vai falar outra idade. Agora fala que é dos 30 até os 50, que trabalharia ali no tabernáculo, né? E no capítulo 8, ou é 7 ou é 8, capítulo, eu acho que é 8, fala que a idade é 25 anos, né? E é pouco tempo para ter mudado de ideia assim de idade, né? Eu acredito que seja o quê? Que seja realmente 25 anos você começa a trabalhar, naquela época você começava a trabalhar no tabernáculo com 25 anos, mas era como um estagiário. Você ficava 5 anos ali estagiando, aprendendo, e com 30 anos você já desempenhava sozinho as suas funções. Eu creio que era isso, porque a Bíblia não se contradiz, né? Então a única lógica que há nessa divergência que tem é isso. Então realmente aqui nesse capítulo que a gente está estudando é o trabalho efetivo. Então é quem já está efetivado, quem já passou de estagiário e já está ali no serviço efetivado. Então para ser efetivado você tinha que ter 30 anos, né? Então aqui nesse capítulo fala que com 30 anos já estava efetivo, com 50 anos você se aposentava. 50 anos a pessoa se aposentava, podia ajudar no tabernáculo, mas ele não tinha mais o serviço obrigatório, né, no tabernáculo. Aí com relação a essa diferença que no capítulo 8 fala de 25 anos, eu creio que seja isso. 25 anos para entrar, e são 5 anos de preparação, aí com 30 anos você já está efetivo, né? Você era um estagiário, foi estudando ali, e com 30 anos já tá bom para desempenhar sozinho a função. Creio eu que seja isso. Aí então, continua aqui no versículo 4. É este o serviço dos filhos de Coate. Então agora Deus vai falar de novo o que a gente já havia estudado na aula passada. Deus vai repetir quais são as obrigações de Coate para o tabernáculo, para com o tabernáculo. Então Deus vai falar o que Coate tem que levar nas peregrinações, o que Coate tem que cuidar ali, o que Coate tem que ajudar. Deus vai falar tudo isso. Mas agora vai vir uma diferença com relação à aula passada. Na aula passada Deus só falou o que era a responsabilidade de cada um levar. Mas agora Deus vai falar como é que tem que ser levado. Então Deus já havia falado na aula passada, né, que a arca da aliança ficava a cargo dos coatitas, né? A mesa da preposição, o candelabro, o altar de ouro e o altar de bronze.
Então isso a gente já sabe que era a responsabilidade dos coatitas levarem nas peregrinações ali. Mas agora Deus vai falar como é que eles vão levar isso. Não é pegar a arca e levar na mão e sair andando. Não, tem toda uma preparação e a gente vai entender isso agora. Então aqui no versículo 4 diz: é este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Então a gente já vê que os filhos de Coate, né, os coatitas, eles eram responsáveis pela condução, por levar as coisas santíssimas. Não era qualquer coisa que eles estavam levando. Tanto que a gente vai ver que mais pra frente Deus vai falar que os gersonitas e que os meraritas podiam usar auxílio de carros, né? Naquela época não era carro igual hoje a gente tem carro com motor, né? Não existia motor. Era carro de boi, né? Então o boi ia levando o carro, era carroça, né? Então Deus vai falar que os gersonitas e os meraritas eles podiam levar, porque eram cortinas, né? Não era o véu. A gente vai ver que o véu era conduzido com a arca, então o véu não era levado pelos gersonitas. Então, os gersonitas levavam só cortinas, só as tendas, as coberturas da tenda ali, né? E os meraritas levavam as tábuas, estacas, né? Bases. E eles podiam se utilizar de carro de bois. Eles podiam. Mas Deus vai falar que os coatitas não, porque eles estão mexendo em coisa santíssima. E eles têm que carregar no ombro deles. Não podem colocar em cima de bois. Tem que levar no próprio ombro. Então, aqui no versículo 5 continua: quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Então agora vai começar a explicar como que era a cobertura da arca. Não era assim, os coatitas entravam no Santo dos Santos e ajudavam Arão a cobrir. Não, só quem podia entrar no Santo dos Santos não. No santuário, até no santo lugar, né, tem o santo lugar. Deixa eu pegar aqui o desenho. Aqui. A gente lembra, né, nesse desenho aqui era o santuário, né, o santuário de Deus. Aqui é o santo lugar e aqui é o santo dos santos. A família dos coatitas, eles tinham que levar essas coisas, isso e esse daqui, né, eles tinham que levar todas essas coisas aqui. E como que eles iam fazer? Eles vinham e eles separavam? Não. A gente vai ver que eles só levavam pano, eles não podiam tocar na coisa santa, não podiam. Então quem vem aqui dentro arrumar, porque só podia entrar aqui dentro, a gente lembra, né? Quem era sacerdote, a única exceção que entrava dentro do tabernáculo era Moisés, Moisés era Moisés. Então ele vinha, entrava aqui e falava com Deus aqui na frente do altar de ouro, que a gente já estudou, né? E falou sobre isso. Deus se comunicava com Moisés aqui na frente desse altar de ouro. Então, como que ia fazer para esse povo levar? Esses coatitas, né? Os coatitas tinham que levar essas coisas, né? As coisas santíssimas. Então, agora vai falar que Arão e os filhos de Arão tinham que ir lá dentro e cobrir tudo. Por quê? Porque os coatitas não podiam ver. Os coatitas, eles não iam poder ver o candelabro. Os coatitas, eles não iam poder ver a mesa de proposição. O coatita não podia ver a arca da aliança. Ia ser tudo embrulhado. A gente vai ver que quando eles forem levar, eles vão levar vendo só o pano. Eles não vão ver o que tem dentro, né? Eles sabem o que tem dentro, é claro, mas eles não vão ver, eles não podem ver. E Deus, inclusive, fala, se ver, se der curiosidade, né? Vai morrer, porque não é para ver. Não é para ver e não é para tocar. Isso é coisa sagrada, é coisa santíssima. Só vai tocar quem foi ungido e consagrado. Se tocar, morre, né? Então Deus fala isso. Então agora vai começar uma preparação ali para cobrir a arca do testemunho. Eu vou ler toda a preparação da cobertura da arca do testemunho e eu vou dar exemplo aqui pelo material que eu vou mandar hoje para vocês, tá? Terminando a aula, eu vou mandar um material para vocês que eu fiz um resumão da aula de hoje nesse material. E eu falo de uma forma bem didática como é a cobertura. Então eu fiz nesse material assim, aqui a arca, aqui vem o véu, aqui vem um pano, aqui vem outro pano e eu vou falando que pano que vai. E eu fiz assim, dessa forma vai ficar mais fácil de entender, né? Então diz no versículo 5, quando eles forem partir, né, quando a nuvem sair do Santo dos Santos, se movimentar, é sinal que eles têm que partir dali. Então, o que Arão vai fazer? Arão vai desmontar o tabernáculo. Arão e os sacerdotes, né? Vão desmontar o tabernáculo. Porém, eles vão ter que cobrir as coisas santíssimas para os coatitas levar. E agora vai explicar como. Eles vão pegar a arca do testemunho e vão cobrir a arca do testemunho com o véu. Que véu? Esse véu que cobre o Santo dos Santos. A gente lembra, né, que
do santo lugar para o santo dos santos, o que separava eles era um véu. E o que tinha depois do véu era a Arca da Aliança, que é o véu que vai ser rasgado por Cristo. Não esse, é claro, a gente vai ver que vai ser montado um outro tabernáculo. Vai ser montado o templo, né? Mas é esse véu. Então aqui nesse desenho tá até mais fácil. Aqui, ó, é esse o véu. É esse o véu que a gente está vendo. Esse véu ia ser retirado por Arão e pelos filhos de Arão. E eles iam pegar e enrolar a arca nesse véu. Eles iam embrulhar a arca nesse véu, que é o véu ali que cobre o Santo dos Santos. Então essa é a primeira etapa da cobertura da arca, né? E isso os coatitas não estavam vendo, eles não podem ver. Quem vai fazer isso é Arão e os filhos de Arão. Aí continua então no versículo 6. E por cima do que? Do véu. Alguém falou alguma? Ah, mas eu ainda vou explicar. Eu vou explicando agora, mas depois eu vou explicar de uma forma bem mais didática cada cobertura da arca, tá? Para esconder a arca como que é feita. Eu vou explicar passo por passo, tá? Porque tem bastante cobertura, a gente vai ver que são bastante coberturas, ó. Para dar um resumão, vai ser o que? A Arca do Testemunho vai ser embrulhada pelo véu do Santo dos Santos, depois por uma coberta de pele finas, depois por um pano azul. Então é muita cobertura. Mas eu já vou fazer um resumão dessas coberturas, tá? Mas primeiro eu vou explicar cada cobertura. Então primeiro, o que Arão e os filhos de Arão tinham que fazer? Tinham que ir lá, né? Na verdade Arão, né, tinha que ir lá no Santo dos Santos. Aqui fala claramente, ó, no versículo 5, diz: quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu. Então eles teriam, toda vez que for partir o arraial, eles vêm e tiram esse véu daqui, eles vão ter que tirar esse véu. O que eles vão fazer com esse véu que eles vão tirar? Vão cobrir a arca. É a primeira cobertura da arca, mas a arca vai ter 3 coberturas, vão ser 3 panos cobrindo a arca. Esse é só o primeiro. Então, o véu vai cobrir a arca como o primeiro pano ali, em contato direto com a Arca do Testemunho. Qual que é o segundo pano que vai cobrir? No versículo 6 diz: em cima do véu, né? Então, você tem a Arca da Aliança. Cobrindo a Arca da Aliança foi colocado o véu. E agora, em cima do véu, vai ser colocado uma coberta de peles finas. Então diz no versículo 6, e por cima do véu, que já estava cobrindo a Arca da Aliança, vai ser colocada uma coberta de peles finas, né? A gente lembra que estudou coberta, o que significa peles finas, né? É a última cobertura do tabernáculo. A gente falou sobre isso quando a gente estudou sobre as coberturas do tabernáculo. Eu expliquei, né? A última cobertura era peles finas. O que significa isso? Eram peles de animais marítimos, aquáticos, né? Então a gente até falou que provavelmente era no intuito realmente de em chuva, né? Não entrar água no tabernáculo. E eles iam cobrir agora com essa pele. É uma pele mais grossa, né? E é uma pele de animal aquático, animal marítimo. Então eles iam, é uma coberta que eles faziam com essa pele de animal. E agora Arão ia cobrir o véu que já estava cobrindo a arca, ia cobrir com essa pele, né? Ia cobrir com esse cobertor de peles finas, de pele de animal aquático. Essa é a segunda cobertura da arca. E a terceira cobertura da arca é um pano totalmente azul. Então é assim que eles iam cobrir a arca. Como é que eles iam fazer então, né? Vamos ver se tem alguma coisa que eu dar um exemplo. Então como que eles iam fazer então, né? Aqui era a arca, né? Aqui era a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança ia se cobrir com o véu. Ela ia ficar toda embrulhada ali no véu, né? Ia ficar coberta com o véu. Cobriu com o véu a Arca da Aliança, ia pegar agora uma coberta, né, de peles de animais aquáticos, ia pôr por cima do véu. Em cima dessa pele de animais aquáticos, ia colocar o pano totalmente azul. Então, a arca teria 3 coberturas, né? A primeira cobertura da arca era o véu, a segunda cobertura da arca era peles de animais aquáticos, que são as peles finas, e a terceira cobertura é o pano azul. Aí aqui diz algo muito interessante, diz assim: estenderão o pano todo azul e lhe meterão os varais. Aí vem uma questão, né? Quando a gente estudou sobre a Arca da Aliança, a gente lembra que foram feitos varais na arca, né? A gente lembra que na Arca da Aliança tinham varais, né? Igual é o altar de ouro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o altar de ouro para mostrar. Igual se tem no altar de ouro, tem varais ali na Arca da Aliança. E a gente lembra que quando a gente estudou, Deus falou: não é
para jamais tirar as varas, né? Deus havia falado isso. Então a gente vai entender isso agora. Tirou ou não tirou as varas? Porque agora tá falando para meter a vara, né? Então a gente vai entender isso. Não tirou as varas. A gente vai entender que não. A Arca da Aliança tinha uma vara igual essa daqui. A Arca da Aliança tinha uma vara igual esse daqui. Era uma vara de um lado da arca e uma vara do outro lado da arca, né? Quando a gente estudou sobre a Arca da Aliança, a gente lembra que Deus falou, olha, quando vocês forem transportar a minha arca, né? Quando vocês forem mexer na minha arca aqui, tocar nela aqui dentro da minha casa, no meu santuário, vocês não vão tocar na arca. Vocês não vão mexer assim nessa parte aqui, né? Dando o exemplo do altar de ouro, nessa parte. Vocês não vão mexer nessa parte. Vocês vão ter que mexer na vara. A gente lembra que Deus havia falado isso, né? Quando ele falou sobre a arca. Não era para mexer na arca, é para mexer na vara. Mas quem podia mexer na vara? Quem era consagrado e ungido. Então, quem podia mexer na vara da arca? Arão e os filhos de Arão só. Os coatitas não podiam mexer nessa vara, porque eles não eram consagrados nem ungidos. Então, não é essa vara que está falando no versículo 6, é uma outra vara. O que acontece? A arca vai ser toda embrulhada com as varas, porque a gente lembra que estudou, quando a gente falou sobre a arca, que as varas não podem ser tiradas da arca, tem que ficar lá permanentemente. E elas ficaram, não foram tiradas. Então, o embrulho é feito com as varas ali na arca. Mas agora, chegando no último pano, que é o pano azul, né? O terceiro pano, o primeiro foi o véu cobrindo a arca, o segundo foi as peles finas, né? Que são os animais aquáticos, e o terceiro pano foi o pano azul. O que acontece? Eles vão embrulhar e vão meter em varais esse pano azul. Como? Como trouxas. Sabe quando você amarra uma trouxa num pano e sai levando a trouxa assim, na vara? Era isso, mas não é a vara da Arca da Aliança, é outra vara. A gente vai ver que é outra vara, até porque todos os embrulhos que eles vão fazer vão ter varas. O candelabro vai ter varal que eles vão pôr, todos os embrulhos que eles forem fazer vai ter vara. Por quê? Porque era para eles levarem. Então eles vão amarrar os panos, né? Pega esse pano azul, que era a última camada do embrulho da Arca da Aliança, e amarra nesse pau, né? Amarra firme no pau. Eram vários paus ali, provavelmente, né? Então, um ficava com um pau e o outro com outro pau ali, levando a Arca da Aliança ali, né? Embrulhada em 3 panos, né? No véu, no pano de peles finas e no pano ali, né? O pano azul. Então ele pegava o pano azul e amarrava o pano azul no pau, né? Amarrava provavelmente em 2 paus ali, pelo menos, para 2 pessoas levarem, né? Então eles ficavam levando como se fosse uma trouxa, né? Como se amarra, pega um pano e amarra assim num pau e sai levando como uma trouxa. Então provavelmente eles faziam assim, né? Mas deveria ser o quê? Talvez 4 pessoas, né? Porque era a Arca da Aliança ali, né? Então amarravam, um ficava na frente, outro atrás, e a arca ali pendurada no meio, né? Podia ser assim também. A gente usando nossa imaginação, né? Para que a arca não caísse. Tinha que ter todo cuidado para que a arca não caísse, e eles tinham que levar no ombro. Então talvez fosse um pau grande ali, né? Resistente. Ficava um na frente, um atrás. Aqui o pano azul, a trouxa, né? A arca aqui no meio, e do outro lado mais um varal, uma pessoa na frente e uma pessoa atrás, e eles iam levando a arca, né? E provavelmente fazendo revezamento, né? Pela caminhada longa. Então era assim que eles levavam a Arca da Aliança. Eles não podiam ver a Arca da Aliança, e eles não podiam ajudar a tocar, arrumar ela. Quem arrumava eram os sacerdotes ali, Arão e os sacerdotes. Eles não podiam chegar perto porque era coisa santíssima. Então aqui a gente esclareceu que esses varais que estão falando no versículo 6 não são os varais da arca, que eu dei o exemplo aqui do altar de ouro, não são. Os varais da arca não podiam sair da arca, então, e não podiam ser tocados por eles, porque eles não eram consagrados. Tanto que Deus vai falar aqui, eles não podiam tocar em nada e nem ver nada. Por isso que era tudo muito bem embrulhado. Então aqui a gente termina a fase do embrulho da Arca da Aliança, tá? Então agora, antes da gente passar para a mesa da proposição, só lembrando, tá? A Arca da Aliança vinha com uma cobertura do véu, era embrulhada pelo véu, né? Do Santo dos Santos, que cobriu o Santo dos Santos. Em cima do véu que cobriu o Santo dos Santos tinha uma cobertura de pele fina, uma cobertura de animais aquáticos. E em cima desse tinha o pano azul.
Aí no pano azul se amarrava em paus, né? Paus firmes, e eles saíam levando como se fossem trouxas, né? Então eles levavam a arca, essas coisas santíssimas assim pelos varais, né? Então agora no versículo 7 diz como que era embrulhada a mesa da proposição nessa caminhada também. Quando eles tivessem que andar ali, sair de um local até outro local onde a nuvem os conduzia, então eles tinham que cobrir tudo. E agora a gente vai ver como que era feita a cobertura da mesa da proposição. Então diz que na mesa da proposição era estendido um pano azul. Então você já vê que a cobertura é diferente, mudou, né? E eles tinham que cobrir cada coisa de acordo com o que Deus estava falando. Então a mesa de proposição agora, a primeira cobertura da mesa era o pano azul. Então eles iam cobrir a mesa de proposição, né? A gente lembra que a mesa de proposição é essa mesa aqui, ó. Que ficavam os pães, né? Ficava de frente para o candelabro, a mesa. E ficavam os pães da proposição ali, os pães consagrados a Deus, né? Os 12 pães. Então, a gente vai ver que incrível, porque os pães iam juntos, gente. Tinha aqui em cima da mesa os pães, a gente vai ver. Então, a mesa era coberta com pano azul. A mesa, ela não era sempre coberta, ela ficava descoberta. Mas quando ela fosse andar, quando fosse levá-la, né, para outro lugar, quando fosse feita a peregrinação ali, a caminhada no deserto, tinha que cobrir a mesa, porque ela não podia ser vista, ela era santa também. Tudo que estava dentro ali do tabernáculo é santo, foi consagrado, foi ungido. O altar de bronze estava fora do tabernáculo, mas a gente lembra que foi ungido também, né? A gente lembra que Moisés consagrou tudo ali durante a unção ali de Arão e dos filhos de Arão. Moisés consagrou cada coisa ali dentro, né? Então era tudo consagrado, né? Tudo ungido, então não era qualquer um que podia tocar. Então os coatitas também não poderão tocar na mesa da proposição, ela vai ter que ser embrulhada também. Então o primeiro embrulho da mesa da proposição é um pano azul. Aí em cima desse pano azul, primeiro você embrulha a mesa com um pano azul. Aí em cima desse pano azul que embrulhou a mesa, se colocava os pratos, colocava os recipientes de incenso, colocava as taças, colocava as galhetas, colocava o pão, foi o que eu falei. Então, em cima desse pano azul, né? Esse pano azul só era colocado para andar, quando ia caminhar. Parou no lugar que tem que parar, a nuvem parou, é ali que tem que ser montado o tabernáculo de novo, esse pano sai e a mesa de proposição fica lá dentro sem pano, né? Esse pano era colocado para que os coatitas não vissem a coisa sagrada, né? Então foi colocado um pano azul, embrulhado com pano azul. Em cima do pano azul colocou-se os pratos, colocou-se as galhetas, tudo que era referente à mesa, inclusive os pães de proposição, colocava ali em cima desse pano azul. Então no versículo 8 diz que em cima dessas coisas que se colocou da mesa, que já estava em cima do pano azul, né? A mesa já estava embrulhada no pano azul. Em cima se colocou todas essas coisas. Agora vai se embrulhar mais uma vez com essas coisas, né? Então agora vem um embrulho de pano de carmesim, né? Vem um pano vermelho ali para cobrir essas coisas. Então a mesa já estava embrulhada num pano azul. Em cima da mesa tinha os pães, os pratos, galhetas, tudo que for referente à mesa. Aí se cobre tudo agora, inclusive a mesa que já estava coberta com pano azul, cobre tudo agora com um pano vermelho, um pano carmesim. E diz então, e com a coberta de peles finas, né? Depois de cobrir tudo com um pano vermelho, um pano carmesim, se cobre tudo de novo com peles finas, que são essas peles que eu falei dos animais aquáticos. Depois, o que se faz? Eles faziam coberta com essas peles finas. A gente lembra que a cobertura da tenda foi feita com isso, né? Então, eles faziam coberturas, faziam coisas com essas peles, né? Então, o que eles iam fazer agora? Eles iam pegar essas peles finas, que era a última camada da cobertura da mesa da proposição, e eles iam amarrar em varais, assim como amarrou-se o pano azul da Arca da Aliança. Então, eles iam amarrar essa coberta de peles finas no pau firme, né? E iam ter que levar pelo pau, né? A mesa da proposição. A gente lembra que a mesa da proposição, ela também tinha varais. Quando a gente estudou sobre a mesa da proposição, ela tinha esses varais aqui também, né? A gente lembra que Deus fala que ela tinha esses varais também. Aqui nesse desenho tem até os varais, ó. Aqui, elas tinham os varais. Então, eles não
tocavam nesses varais também, não podiam, porque eles não eram consagrados e não eram ungidos. Eles tocavam num varal aleatório para ir levando como uma trouxa, mas nesse varal não, esse varal era coberto por esses panos. Então eles colocavam depois tudo isso fechado, né? A última camada era das peles finas e saíam levando caminho ao que a nuvem mandasse, né? Pelo pau ali, saíam levando a mesa de proposição com tudo em cima. Então agora, antes da gente passar para a próxima, né? A próxima agora a gente vai falar sobre o candelabro. Antes de falar sobre o candelabro, só para relembrar, era a mesa da proposição, eu fiz um resumão aqui, era a mesa da proposição, em cima da mesa da proposição um pano azul, em cima do pano azul os recipientes da mesa, né, os pratos, galhetas, recipientes de incenso, pão, né, os pães de proposição aqui em cima. Aí o que acontecia? Embrulhava tudo isso com um pano carmesim, né, embrulhou tudo. E embrulhava tudo de novo, em cima do pano carmesim, embrulhava com as peles finas. Aí sim, colocava, amarrava nos varais, nos paus, e saía levando pelo pau. Então agora no versículo 9, e nada disso eles poderiam colocar em cima de bois, nada, a gente vai ver mais pra frente. Tudo tinha que ser levado no ombro deles. Essa era a responsabilidade, a gente vai ver mais pra frente. Por que foi errado o que Davi fez, né? Porque Davi vai mandar buscar a arca com boi. E aqui a gente vê isso, na lei de Moisés explicava que não era certo isso, né? Então aqui no versículo 9 diz: agora é a cobertura do candelabro. Então como que o candelabro era coberto, né? Para os coatitas levarem também. Aqui a gente vai ver que no candelabro vai falar sobre varais também. Foi o que eu disse, não era o varal da coisa sagrada que era tirado. Porque o varal também era sagrado, né? Não era porque era varal que não era sagrado. O pau também era sagrado, fazia parte daquela coisa sagrada. Então não devia ser retirado e não devia ser tocado, porque não era ungido, né? Então aqui são outros varais. Tanto que a gente vai ver que agora no candelabro vai ter varal também para sair levando o candelabro. Então diz no versículo 9... vão cobrir o candelabro, né, com as lâmpadas, com os espevitadores, com os apagadores e com todos os vasos de azeite. Então vai cobrir tudo junto. Essa é uma exceção. A gente viu que até então eles cobriam só uma coisa, né? Então não vai ser coberto só o candelabro e depois vai vir com os acessórios, não. Vai colocar tudo junto, vai ser colocado naquele pano o candelabro, as lâmpadas, espevitadores, apagadores, vasos de azeite, vai ser posto tudo junto e vai ser feito uma trouxinha, né, com tudo junto. Então vai ser feito dessa forma. E qual pano que vai cobrir tudo isso junto? Um pano azul. Então você colocava tudo junto lá, o candelabro, junto com lâmpada, apagadores, vasos de azeite e amarrava ali um pano azul tudo junto. Então, sobre esse pano azul vai se colocar outro pano. Então, diz no versículo 10, e sobre esse pano azul vai se colocar, né, a coberta de peles finas, ou seja, vai se colocar mais um pano de peles finas, de peles aquáticas ali, vai pôr também, amarrar, e vai amarrar aonde esse pano de peles finas, né, no varal, no pau, porque eles vão levar também pelo pau. Então, eles vão sair levando aquela trouxinha do candelabro pelo pau, né. Então era assim também. Então o candelabro é facinho, né? O candelabro você coloca tudo junto com o que é relacionado ao candelabro. Não é separado, então mistura o candelabro com lâmpadas, com vasos de azeite, com espevitadores, com apagadores, com tudo. E faz um bolo e amarra tudo num pano azul. E em cima desse pano azul coloca um pano de peles finas e amarra. E coloca o pau ali para levar, para os coatitas levarem. Então agora no versículo 11 diz, né, vai falar sobre o altar de ouro, né, o altar de ouro é esse altar aqui, né, é o altar do incenso, é esse altar aqui onde Deus falava com Moisés, né, Deus falava com Moisés aqui nesse altar, de frente para o Santo dos Santos, ali de frente para o véu. Então vai falar agora sobre esse altar, como que ele era conduzido também pelos levitas, ele também tinha que ser embrulhado. Até o altar lá de fora vai ter que ser embrulhado, a gente vai ver. Até o altar de bronze lá fora tinha que ser embrulhado. Por quê? Era coisa santíssima. Então, os coatitas, eles não podiam encostar direto, né? Tanto que só quem podia encostar e oferecer sacrifício eram os sacerdotes. Outras pessoas não podiam, porque eles não tinham sido consagradas, purificadas e ungidas para aquilo, né? Santificadas para chegar perto daquela coisa santa. Só os sacerdotes tinham. Então eles não podiam nem naquele altar que ficava lá fora, nem nesse altar que
ficava aqui fora, eles não podiam tocar. A gente vai ver que até esse altar aí de fora era embrulhado, então tudo era embrulhado. Então diz no versículo 11 sobre o embrulho do altar de ouro, desse altar aqui. Diz assim: sobre o altar de ouro vocês vão estender um pano azul, e com a coberta de peles finas o cobrirão, né? Então vocês vão estender um pano azul ali sobre o altar de ouro, vai cobrir ali, embrulhar o altar de ouro no pano azul. E em cima desse pano azul que vai embrulhar o altar de ouro, em cima desse, né, sobre esse altar de ouro aqui, o altar do incenso, vai ser colocado um pano azul. Em cima desse pano azul vai ser colocado uma coberta de peles finas, né? E aí vai ser colocado os varais. Também é curtinho, né? O altar de ouro. Então você vai pegar o altar de ouro, eles pegariam o altar de ouro, cobririam com pano azul. É a primeira etapa da cobertura, tá coberto com pano azul o altar de ouro. Aí em cima do pano azul eles colocariam um pano de peles finas, né? Um pano de animais aquáticos, feito com pele de animais aquáticos. É que nem a gente usando couro, né? A gente não usa... tem gente que usa roupa de couro, é a mesma coisa. Eles faziam, só que com animal aquático, né? Então, eles cobririam a última etapa, seria com essa peles de animais aquáticos. E eles amarrariam, então, essa última coberta de peles finas aos varais. E os coatitas sairiam levando os varais, os paus, né? Então, agora, no versículo 12, vai falar... Então, Rosemary, eu falei no início da aula hoje... eu tô sem o outro celular, geralmente eu não dou aula por esse celular aí pelo Meet, eu dou pelo celular do meu esposo, mas ele tá trabalhando hoje, aí eu não tive jeito, eu tive que usar esse outro celular, ele é de uma qualidade baixa. Amém, Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, Deus abençoe, amém. E esse é uma qualidade bem baixa, realmente, a imagem fica escura, tá? Aí como hoje eu não vou mostrar imagens, aí eu deixei mesmo, tá? É que infelizmente meu esposo não deu pra eu pegar o dele. Infelizmente não, graças a Deus eu tô trabalhando, né? Mas eu não consegui pegar o dele, tá bom? Amém. Então agora no versículo 12 continua. Agora é um outro embrulho. Agora vai falar sobre um outro embrulho. Qual embrulho que é esse no versículo 12? É embrulho de todos os utensílios do serviço. Então vai pegar tudo que for relacionado ao serviço, que não esteja dentro dessas coisas, né? Que não esteja dentro do candelabro, que não esteja dentro da mesa da proposição, mas que sejam de uso no tabernáculo, mas que não esteja dentro de determinadas coisas. Imagina, que esteja dentro de determinadas coisas. Então vai pegar tudo isso, vai fazer um bolinho de tudo isso e vai cobrir também, né? Então eles vão falar sobre isso agora no versículo 12. Você pegaria todos os utensílios do serviço que não estejam relacionados a alguma outra coisa santa que está sendo embrulhada. Você pegaria tudo aquilo e embrulharia também. Como? Colocando um pano azul. Então você ia amarrar no pano azul tudo isso, e por cima do pano azul você ia colocar as peles finas mais uma vez, né? E depois de amarrar as peles finas, você ia colocar varais para os coatitas saírem levando no deserto ali pelos varais, né? Então esse também é facinho, né? São só duas coberturas. A gente vê que desde do candelabro fica mais fácil, né? Só vem duas coberturas desde o candelabro, é somente um pano azul e pele fina, né? Então agora a gente vai para a última cobertura, que é a cobertura do altar de bronze. Diz assim no versículo 13, né? Antes de cobrir o altar de bronze e sair manuseando o altar de bronze, tem que limpar o altar de bronze, né? Era um altar que era feito sacrifícios ali, né? E tinha cinzas ali, né? Então eles iam ter que limpar aquelas cinzas primeiro, antes de embrulhar aquele altar, eles limpariam as cinzas. Terminou de limpar as cinzas, então eles vão embrulhar. Com o quê? Com um pano de cor púrpura, né? Um pano de cor roxa. Então é uma exceção também. A gente vê, né, que esses aqui são exceções, né? Altares, a arca, né? São exceções de embrulho. E aqui também, esse altar de bronze, né? Esse daqui, que é o altar do sacrifício, que é um apontamento a Cristo, né? A música que a gente ouviu hoje de abertura do estudo, né? Voz da Verdade, o tabernáculo, fala exatamente sobre isso, né? Sobre esse caminho do tabernáculo, né? Que prenunciava Cristo, né? Porque tudo no Antigo Testamento era um apontamento a Cristo, né? Inclusive o tabernáculo. Aqui tudo era um apontamento a Cristo, né? Então aqui a porta é grande, né? Porque a salvação é para todos.
quem quiser tá liberado, né? Tá aqui, ó, disponível para todos. Então a porta é grande, não tem nada a ver com a porta estreita, né? Isso daqui é a porta para ter acesso ao sacrifício. A porta é grande, então todo mundo tem acesso ao sacrifício de Cristo. Aqui significa o sacrifício de Cristo. Essa água significa a purificação pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Somos purificados a que ponto? A ponto de entrar no tabernáculo e sermos tornados sacerdotes, né? Então é isso que significa. Somos purificados aqui, depois do sacrifício, pelo sangue de Cristo, somos purificados, e pelo batismo, né? Somos purificados e entramos aqui no Santo dos Santos, né? Ao qual temos acesso ao pão, né? O pão da vida, né? A todo tempo, o pão da vida, esses pães da proposição, né? O pão da vida, o pão eterno, né? Para nunca mais termos sede, né? Ao candelabro, a luz, né? A luz que não para de brilhar ali, né? Então hoje, como sacerdotes, nós temos o dever de manter a chama sempre acesa, que era a função deles também nessa época que a gente já falou, né? A função do sacerdote não era acender o fogo, né? Quando a gente estudou sobre o altar de bronze, a gente viu que, na verdade, quem acendeu o fogo foi Deus, né? Mas a função do sacerdote sempre foi manter o fogo aceso. Ele tinha que mudar a lenha todo dia para que o fogo não se apagasse. E essa é a função do sacerdote, fazer com que o fogo não se apague, né? Amém. E aqui, então, tem o altar de incenso, né? Que indica o que, segundo a Bíblia? As orações, né? As nossas orações, né? Aqui tinha o véu, né, que nos separava, né, do Santo dos Santos, do acesso a Deus, mas que foi rasgado, graças a Deus, por Jesus Cristo, e hoje nós temos acesso. Então tudo isso era um apontamento a Cristo, né? Então é extraordinário. Então aqui no versículo 13, voltando para a aula de hoje, que eu acabei aqui viajando, mas amém. Versículo 13 diz, né? Viajando não que eu falei a verdade, né? Mas amém. Aí no versículo 13 diz, do altar tirarão as cinzas e por cima deles estenderão um pano púrpura, né? Então vai ter o altar lá de fora, né? Esse altar aqui do sacrifício. Sobre esse altar, né? Primeiro vai limpar as cinzas, né, dele. Depois você vai colocar o quê? Um pano roxo, né? Um pano púrpura. Era um pano roxo, você ia cobrir ele primeiro com esse pano roxo. Versículo 14. Sobre ele porão todos os seus utensílios. Então você vai fazer igual a mesa. Lembra, na mesa colocou-se um pano azul, em cima do pano azul colocou-se os pães, as galhetas, os pratos, né? Agora é a mesma coisa. Vai pegar o altar, vai cobrir o altar com um pano púrpura e em cima desse pano púrpura sobre o altar vai colocar as coisas do altar, igual fez com a mesa. Então vai ser posto dessa forma, diz assim, versículo 14. Sobre ele, né, sobre o altar que já está coberto com pano púrpura, né? Então sobre o pano púrpura que está cobrindo o altar, vai ser colocado o quê? Os utensílios que servem para o altar, ou seja, braseiros, garfos, pás, bacias e tudo que for utensílio do altar de bronze. Vai ser colocado em cima do pano púrpura. E continua, e depois disso, né, você vai embrulhar todos eles, né, esses acessórios que você colocou em cima, inclusive, e o que já estava embrulhado, o altar de bronze com pano púrpura, os objetos que você colocou em cima, tudo você vai embrulhar com peles finas, né? Você embrulha tudo ali, aperta com peles finas, coloca os varais, e os coatitas saíam levando os varais. Então, eu vou continuar aqui, então só para fixar agora, né, o altar de bronze era simples, né, era o altar de bronze, limpava, tirava cinzas, cobria com pano de púrpura, né, pano púrpura, em cima do pano púrpura colocava as coisas relacionadas ao altar e cobria com um pano de peles finas, né, e colocava os varais e eles saíam levando, era assim. Então no versículo 15 continua, havendo pois Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Foi o que eu falei. Os filhos de Coate não vão poder ficar de braço cruzado olhando Arão cobrir. Eles não podiam ir lá dar uma olhadinha. Eles não podiam ver a coisa santa. Eles tinham que ficar lá fora esperando. E eles é que ficavam lá dentro, Arão e seus filhos ficavam lá dentro cobrindo as coisas santas para que ninguém visse. Não era para os coatitas verem. Então, eles ficavam lá fora esperando enquanto Arão cobria ali com os filhos de Arão. Então, aqui diz, mas nas coisas santas não tocarão. Então, eles tinham que realmente levar pelas varas, né? No máximo, tocar no pano, no máximo, olha lá. Né? Mas o certo era ele tocar nas varas, né? Não no pano.
eles não podiam jamais tocar diretamente na coisa santa, porque eles não foram consagrados, não foram ungidos para tocarem naquilo. Somente quem podia tocar nas coisas santas eram os sacerdotes. Somente podia tocar nas coisas santas Arão e os filhos de Arão. Eles não podiam. Então aqui diz que se eles tocassem, eles morreriam. Então continua, são estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Versículo 16. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. Então ele era responsável por isso. Eleazar tinha essa responsabilidade dentro do tabernáculo. Então no versículo 17 continua. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas morram. Isto, porém, vocês devem fazer, para que eles vivam, e não que eles morram. Quando eles se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e os filhos de Arão vão entrar e vão mostrar para cada um que eles têm que levar. Então Arão ia embrulhar, Arão e os filhos de Arão iam embrulhar tudo lá. Aí depois que tá tudo embrulhado, chama lá os coatitas e fala, ó, leva esse, porque senão eles morreriam. Então eles tinham que ter muito cuidado e não pegar na coisa santíssima diretamente e nem ver. Então aqui diz no versículo 20, porém os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas. Então é isso que eu estou dizendo. Quando tá tudo embrulhado lá dentro, eles podem entrar para pegar. Tá embrulhado, eles entram para pegar, né, para poder levar embora, não tem problema. Mas aqui é muito claro, eles não podem entrar para ver sem embrulho, né? Eles não podem entrar para ver a coisa pura, né, a coisa santa. Eles não podiam entrar para olhar como é o candelabro, não, senão eles morreriam. Somente os ungidos poderiam, né? Somente os consagrados e purificados ali, Arão e seus filhos. Então aqui diz, se eles fizessem isso, eles morreriam. Aí no versículo 21, então diz, né? Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais. A gente vai ver, vai ter um tempo mais pra frente, né? Que os coatitas vão se sentir um pouquinho, né? Porque realmente, você para pra pensar, eles são os que levam as coisas mais importantes, né? Os gersonitas levam cortinas, os meraritas levam tábuas, mas eles levam as coisas de Deus, né? Então vai ter um tempo que os coatitas vão se achar e vão falar, não precisa de Arão, eu posso ser sacerdote, né? Então vai ter um tempo, vai ter uma rebelião ali dos coatitas, a gente vai ver, porque eles vão se achar por causa disso, né? Eles vão achar que é pouco só eles levarem, né? Eles vão querer fazer servir ao sacerdócio, né? Então no versículo 22 continua, levanta o censo dos filhos de Gerson. Então agora eu vou falar dos gersonitas, para ver quantos gersonitas, né, de 30 até 50 anos tem disponível para trabalhar no tabernáculo, para levar as coisas, né, quando tiver peregrinações, quando eles tiverem que mudar de lugar. Vai fazer a mesma coisa agora com Gerson. A gente lembra que os filhos de Gerson, os gersonitas, né, eram responsáveis pelas cortinas, né? Então diz assim, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, né, que eu já havia explicado a diferença dos 25 para 30 anos, né, o que eu acredito que seja. Então agora dos 30 anos até os 50 anos, a pessoa trabalha ali ativamente no tabernáculo e leva as coisas de Deus ali durante as andanças, né? Então diz aqui que de 30 anos para cima até os 50 anos de idade, será todo aquele que entrar neste serviço do tabernáculo, para algum encargo dentro da tenda da congregação. Versículo 24. É este o serviço que os gersonitas devem fazer, né? Eles devem levar as seguintes cargas. Então agora vai falar que eles têm que levar todo tipo de cortina. São todas as cortinas exceto o véu, né? Mas todas as cortinas, porque a gente lembra que o véu cobre a arca, né? Então eles vão levar todas as cortinas, vão levar as coberturas do tabernáculo. A gente lembra que são 4 coberturas, né? Eles vão levar as 4 coberturas ali do tabernáculo. E vão levar cordas relacionadas também às cortinas, para prender, corda que prende a cortina, né? Tipo essa daqui, ó, tá vendo? Se prende por corda, né? Então eles levariam essas cordinhas aqui.
Então aqui diz no versículo 25, levarão as cortinas do tabernáculo gersonitas, né, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que estará sobre ele, o reposteiro da porta da entrada da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, né? Aqui é a cortina que rodeia o tabernáculo e o altar, não é o altar, é a cortina que rodeia, né? Essa cortina aqui, né? Toda essa cortina aqui eles tinham que levar, era muita coisa. Então, eles tinham que levar todas, né? Eles levavam essas cortinas, a cortina aqui da entrada, a cortina aqui da entrada, a cortina aqui de dentro, exceto o véu, e essas 4 capinhas aqui que cobriam o tabernáculo. Eles tinham que levar tudo isso, né? Eles tinham muita coisa para levar os gersonitas. Eu acho que quem tinha mais trabalho realmente era os gersonitas e meraritas, mas eles podiam se utilizar de carro de bois, né? A gente vai ver. Então, no versículo 25 diz, pensando nesse ponto, os coatitas tinham mais peso realmente porque eles tinham que carregar no ombro, né? Então, no versículo 25 diz, levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da entrada da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas, né? Que cordas? Cordas que prendem as cortinas, que prendem a cobertura do tabernáculo, tudo isso relacionado às cortinas, né? E todos os objetos relacionados à cortina, prego para prender a cortina ali no chão, é responsabilidade deles. Tudo que for responsabilidade, tudo que for relacionado às cortinas, é responsabilidade deles. Então diz, servirão em tudo quanto diz respeito a essas coisas. Versículo 27. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e dos filhos de Arão. E lhes determinareis tudo o que eles devem carregar, né? Então o Arão vai chegar lá, vai organizar tudo, vai separar tudo e vai falar tudo que eles têm que levar. Versículo 28. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então quem era incumbido ali, né? De organizar, observar isso, cuidar, né? Para que eles não esquecessem, não fossem embora e esquecessem uma cortina, né? Quem era o responsável? Itamar. Itamar tinha que conferir ali. Então, agora no versículo 29 diz sobre os meraritas. Os meraritas, a gente lembra, na aula passada a gente viu, eles eram responsáveis por levar as estacas, bases, né? As madeiras, né, que eram ali, que erguiam o tabernáculo, né, eles tinham que levar, né, essas bases aqui, ó, essas estacas aqui, bases, tudo isso que mantinha erguido ali o tabernáculo, eles tinham que levar aquelas madeiras, né. Então diz aqui que também tinha que contar os meraritas, para ver quantos que tinham disponíveis para o trabalho, né, já que tinha uma idade certa para trabalhar de 30 a 50 anos. Imagina, não tinha condições de um menino de 15 anos sair levando algo relacionado à casa de Deus. Pensou se cai no chão quebra, né? As coisas de Deus caem. Só de cair no chão já é um erro, piorou quebrar, né? Então tinha que ser alguém responsável, né? Então era de 30 anos até 50. Então no versículo 30 diz, da idade de 30 anos até 50 anos, deve contar todo merarita, né? Para que ele entre no serviço do tabernáculo. Versículo 31. Isto será o que é da obrigação deles levar, né? O que eles devem levar? A paz, Pati. O que eles devem levar, né? Eles devem levar tábuas do tabernáculo, que foi o que eu falei, né? Essas tábuas aqui, ó. Varas aqui dentro, que a gente lembra que tinha bastante varas, né? Então tudo isso eles tinham que levar. Tudo que era madeira, pau, ferro, bronze, né? Todas aquelas estacas ali, tudo isso eles tinham que levar. Então, o versículo 31 diz, né? Isso será a obrigação deles levarem as tábuas do tabernáculo, os varais, né? Eu tenho um desenho aqui bem legal. Aqui, esse aqui. Essas coisas, ó, quantos varais, quantas tábuas que tinham no tabernáculo. Eles iam ter que levar essas coisas amarelas aí. Então, eles tinham bastante coisa para levar, né? Então, diz aqui que eles levariam as tábuas do tabernáculo, os varais, as colunas, as bases, né? As colunas do pátio ao redor, ou seja, essas colunas aqui do átrio, né? Eles iam ter que levar essas colunas. Deixa eu ver que eu me perdi aqui. As bases do átrio também ali ao redor, as estacas do átrio também ao redor ali, né? As cordas do átrio aqui, ó, a gente vê que tinha corda para fixar aqui as bases, né, do átrio. Essas cordas eles tinham que levar também, porque não era corda de cortina,
Era a corda da estaca, né, para manter em pé ali o átrio do tabernáculo, né? Então eles tinham que levar isso também. Então aqui diz, né, as estacas, as cordas e todos os utensílios, né, tudo que for relacionado ali à base de sustentação eles iam ter que levar. E com tudo que pertence ao serviço deles, né? E designareis por nome os objetos que devem levar, né? Então eles tinham que anotar e deixar certinho, né? Da onde que é cada coisa, né? Não é bagunçado. Então eles iam ter que levar em ordem para não chegar depois e colocar uma coluna que é do átrio ali dentro, né? Então eles iam ter que fazer uma coisa bem organizada. Aí, versículo 33. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, né? Essa é a obrigação dos meraritas. Segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, né? Então, Itamar também ficaria responsável por isso, né? Eleazar ficava responsável pelo tabernáculo, a gente lembra, né? Ele ficava responsável ali por fiscalizar o serviço dos coatitas, né? E tudo ali dentro do tabernáculo. E Itamar já ficava responsável pelas cortinas, né? Pelos gersonitas e pelos meraritas. Então agora diz no versículo 34, Moisés, pois, e Arão e os príncipes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos até os 50, todo aquele que entrou no serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. E foram contados um total de 2.750, segundo as suas famílias. Versículo 37. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Versículo 38. Os que foram contados dos filhos de Gerson, né, os gersonitas, foram contados segundo a casa de seus pais, um total, né, de 30 anos até os 50 anos, foi contado um total de 2.630 para trabalharem ali no tabernáculo. Versículo 41. Então esse, né, foi, portanto, o total dos membros dos clãs gersonitas, né? Então esse foi o total do contabilizado ali dos gersonitas para trabalharem ali, exercerem a função deles. Versículo 42. Fizeram também com os meraritas, né, essa contabilização. De 30 anos até 50 anos, versículo 44, se chegou ao total de 3.200 meraritas, né? Então, no versículo 45, esse foi, portanto, o total dos membros dos meraritas, né? Então, Moisés e Arão os registraram, conforme Deus havia mandado, né? E no versículo 46 diz, assim Moisés, Arão e seus líderes, e os líderes de Israel, fizeram uma lista de todos os levitas de acordo com seus clãs e famílias. Então, eles anotaram, fizeram um censo e anotaram ali certinho, né? Fizeram a relação com todos os clãs. Aí no versículo 47 diz, o total de homens, né, de gersonitas, coatitas, de todos contabilizados de 30 anos até 50 para trabalharem dentro do tabernáculo, foi um total de 8.580, diz no versículo 48. Aí no versículo 49 diz, quando registraram os nomes, conforme o Senhor havia ordenado, encarregaram cada homem de sua tarefa e lhe disseram que deviam transportar, né? Então eles registraram o nome, falaram para cada um que cada um ia ter que transportar, né? Mas lembrando que os coatitas só iam ver depois de embrulhado, né? Eles não iam ver a coisa santa ali. Mas eles já foram designando qual é a obrigação de cada um ali, cada um já estava sabendo qual era a sua obrigação, né? Os gersonitas, meraritas e os coatitas já sabiam qual era a obrigação deles ali, quando o acampamento se movimentasse seguindo a nuvem, né? Então, agora, desse modo, o registro foi completado conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém. Terminamos a aula de hoje. Glória a Deus.